Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 8, versículos 1 a 10. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem a respeito de Maher-Shalal-Hash-Baz. Eu vou explicar o nome. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Jeberequias. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz. Porque antes da criança ter conhecimento para aclamar meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Assíria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente, e se alegram em Rezim e no filho de Remalias, agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá, ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura de tua terra, ó Emanuel. Associai-vos, ó vós, povos, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos, todos vós de países distantes, cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselhos juntos, e isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor nosso grandioso, exaltado Deus, não há outro além do Senhor. Graças, Senhor, nós te damos em nome de Jesus Cristo, porque estamos aqui reunidos segundo a inclinação do Teu Espírito Santo, para como um só corpo, publicamente, cultuarmos o Teu grandioso nome. Não há honra, não há dádiva maior do que esta. Graças nós te damos, porque sabemos que não estamos sozinhos, porque confessamos desde já que nós não somos capazes de honrar o Senhor com o devido tremor e temor. Por isso nós rogamos agora, em nome de Jesus Cristo, pela presença do Teu Espírito Santo, que seja o Senhor a nos iluminar, para que possamos ouvir a Sua palavra pronunciada em verdade, com todo tremor e temor. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa abrir nossos olhos, ouvidos, mentes e corações, para que possamos receber a Sua palavra com legítima fé, segundo um coração regenerado pelo Teu Espírito Santo, para que possamos abundantemente frutificar para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Nós vimos como Davi enfrentou Golias, um monstro gigante armado até os dentes, de mais de 3 metros. E aquilo que a nossa leitura corrida não nos permite enxergar é um detalhe muito importante no relato da armadura de Golias. Golias vestia uma armadura cheia de escamas, e nós vimos que essas escamas não são escamas de peixes, mas escamas de serpente. Portanto, Golias era um monstro gigante, armado até os dentes,
cuja aparência da armadura era uma serpente enorme, armado com uma lança como uma agulha de tecelagem, um aguilhão mortal. Portanto, Davi está enfrentando nada mais, nada menos do que a personificação do derradeiro inimigo do povo de Deus, a antiga serpente que seduziu Adão e Eva a pecarem contra Deus. E Golias veio com todo o poder humano. Davi, em oposição, foi para a batalha em fragilidade e vulnerabilidade. Golias foi com espada, lança e escudo, armadura. Davi foi para a luta apenas com o Senhor. Essa batalha era uma batalha singular, um contra um. Ao invés dos dois exércitos se chocarem, Golias insultava o povo de Deus, e insultando o povo de Deus, ele insultava e blasfemava contra Deus, clamando por um único guerreiro, um guerreiro singular que representaria todo o povo de Israel, enquanto ele representaria o povo filisteu. Um contra um. O vencedor leva tudo. Os guerreiros vão lutar pelo seu povo. Davi representa o povo de Israel. Golias representa os filisteus. Se você não soubesse o final da história, se você não soubesse o final dessa história e tivesse que lutar uma batalha mortal, em que estaria em jogo não somente a sua vida, mas a vida de toda a sua casa, dos seus filhos, das suas filhas, todas as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade, talvez até mesmo dos seus pais idosos, dos seus tios, primos, primas, porque você é o cabeça da família. Se você tivesse que lutar uma batalha mortal em que estivesse em jogo não somente a sua vida, mas a vida de toda a sua casa, o que você faria? E diante de você está um inimigo que sinceramente está muito além da sua capacidade de vencê-lo. Diante de você está um gigante armado até os dentes e você está tremendo até os ossos, porque não há força em você para ganhar a vida sua e da sua casa. Vocês estão diante de uma seríssima ameaça de aniquilação, de ruína. Mas então você recebe uma excelente notícia. Um guerreiro singular vai representar você na guerra. Um guerreiro singular lutará no seu lugar. Se ele ganhar, você e sua casa ganham. Mas se ele perder, você e sua casa perdem. Se ele ganhar, vocês ganham a liberdade e a vida plena. Mas se ele perder, vocês perderão a vida, verão a vida dos seus mais preciosos filhos escorrerem por entre os seus dedos e vocês não poderão fazer absolutamente nada. Seus olhos contemplarão a amargura de uma vida em escravidão sem fim. Diante disso, quem você escolheria para lutar por você? Sem você saber o final dessa história, quem você elegeria? Em quem você depositaria a sua fé? Em Davi ou em Golias? Você escolheria um guerreiro combatente experiente, treinado na guerra desde menino, armado até os dentes, cuja armadura parece impenetrável e lembra de uma serpente ameaçadora, cuja lança parece mais um arpão? Ou você escolheria para te defender, para lutar por você, um rapaz de bela aparência,
sem arma, sem espada, sem lança, sem escudo, sem armadura, baixinho, sem experiência na guerra, porque ele era pastor de ovelhas, que vai para a batalha segurando um pedaço de madeira, um cajado, um estilingue e 5 pedras. Sejam sinceros, quem vocês escolheriam para salvar a vida dos seus filhos? Sem saber o final dessa história, Davi ou Golias? Hoje nós temos uma segunda história com o mesmo princípio que nós vimos na história de Davi e Golias. Muito tempo depois de Davi, Israel continuou a pecar contra Deus, a idolatria infestou a terra e o pacto com Deus foi praticamente quebrado diariamente e não havia sinal de arrependimento, pelo contrário, só piorava. Por isso, Deus começou a levantar um império absolutamente terrível, implacável, sem misericórdia, talvez um dos povos mais terríveis da antiguidade. Sim, eu estou falando sobre a Assíria, cuja capital era Nínive. E Deus começou a levantar a Assíria como instrumento de juízo. E nessa época Israel já estava dividido em 2. Havia o reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte continuou sendo chamado de Israel. O reino do sul passou a ser chamado de Judá. Então, não só um império cruel, sem misericórdia, implacável, estava se levantando com uma fome imperialista insaciável, mas o próprio país estava dividido em 2. Então, diante dessa ameaça tão grave e tão séria da Assíria, o reino do norte, Israel, capital Samaria, decide formar uma coalizão anti-assíria. Vamos juntar nossas forças. Sozinhos nós não somos capazes de vencer a Assíria. Portanto, vamos unir os nossos exércitos. Então, o reino do norte se une com Síria, sem o A, cuja capital era Damasco. Tudo bem? Não confundam na pregação de hoje a Síria, o império, capital Nínive, com Síria, sem o A, capital Damasco. Tudo bem? Então, para enfrentar a Assíria, Síria, capital Damasco, e o reino de Israel, o reino do norte, eles se juntam numa coalizão militar. Então, essa coalizão militar pressiona Judá a se juntar a eles. Ou vocês se juntam a nós para enfrentarmos juntos a Assíria, ou nós vamos invadir vocês, vamos remover o rei de vocês e nós vamos colocar um rei que seja a nosso favor. Então, nessa época, o rei de Judá se chamava Acás, e ele estava sendo pressionado a aceitar essa coalizão sírio-israelita. Mas se coloque na posição do rei de Judá, na posição de Acás. Se eu me juntar nessa coalizão sírio-israelita, eu corro o risco de atrair sobre mim o ódio do império mais poderoso e cruel da nossa época. Talvez, se eu me ajuntar a essa coalizão sírio-israelita, eu atraia para mim justamente aquilo que eu quero evitar, que é a Assíria. Por outro lado, se Acás não aceitasse,
Judá ficaria ameaçado em duas frentes. De um lado, a poderosa Assíria, que estava em expansão, mas de outro, a ameaça da guerra contra essa coalizão. Porque sim, Israel e Síria ameaçaram Judá com a guerra. Se vocês não se juntarem a nós vamos guerrear contra vocês. Essa era a posição de Acaz e do povo de Judá. Entre a cruz e a espada, não aceitamos participar da coalizão sírio-israelita. Isso significa uma declaração de guerra contra essa coalizão. Aceitamos participar dessa coalizão. Isso praticamente é uma declaração de guerra contra a Síria. Qual que é a solução disso daí? As forças dos homens começam a falhar. A ameaça de ver os seus filhos mortos, levados como escravos, suas mulheres mortas, violadas, começa a despontar no horizonte e as forças começam a falhar. Acaz e o povo de Judá possuem dois caminhos: o caminho da fé e o caminho do mundo, porque nessa situação tenebrosa, sombria, em que parece não haver opção, parece que não há uma luz no fim do túnel, parece que não há um porto seguro, nesse momento mais sombrio, Deus não abandonou o seu povo. Ele enviou o profeta Isaías para instruir o seu povo a respeito do que deveriam fazer. Mas essa escolha era dura, porque haveria o caminho da fé e o caminho do mundo. O caminho da fé seria confiar em Deus, tão somente confiar em Deus, confessar que Deus é o Salvador e além dele não há outro. Como Davi, abdicar de toda a lança, toda a espada, todo o escudo, porque essa guerra não será vencida por meios humanos. Confessar que Deus é Salvador e confiar a vida nele. Esse era o caminho da fé. Estranho que diante da aniquilação vinda de dois lados, o caminho da fé é justamente numa guerra baixar as armas. Mas o caminho do mundo era confiar no poder de exércitos e alianças. O caminho do mundo é confiar numa espada maior, num exército maior, numa cavalaria maior. Se essa coalizão sírio-israelita, Damasco e Samaria se juntaram e estão vindo contra mim, o caminho do mundo, então é combater fogo contra fogo, exército contra exército, escudo contra escudo, só que eu vou convocar um escudo maior. Nesse contexto é que vem a palavra de Deus a Isaías, versículo 1. Além disso, o Senhor me disse, é Isaías falando, pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem a respeito de Maher-Shalal-Hash-Baz. Deus ordena que Isaías escreva um nome em um rolo, Maher-Shalal-Hash-Baz, que em hebraico significa rápido, despojo, presa segura. Nome curioso para se dar a um filho, porque Deus está dizendo ao povo de Judá aquilo que vai acontecer. Deus, Ele está dizendo, eu salvarei vocês,
Eu resgatarei vocês dessa guerra, porque além de mim não há outro Salvador, e eu lhes darei um sinal para que vocês vejam e creiam que a minha palavra é verdadeira e depositem a sua fé em mim, porque eu sou a única esperança da salvação de vocês. Um desses sinais era o nascimento de uma criança, cujo nome era Rápido Despojo, Presa Segura. Como sinal de que a minha palavra se cumprirá e de que eu salvarei todos vocês, eu dou um nascimento milagroso de uma criança, e o nome dela será Rápido Despojo, Presa Segura. O que significa o nome dessa criança e por que ela é o sinal de que Deus é com o seu povo nesse momento tão sombrio? Nós temos a explicação. Versículo 4. Porque antes que esse rápido despojo, presa segura, antes que esse menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, Deus está dizendo: serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Entenderam? Entenderam? Deus está dizendo assim: antes que essa criança, que se chama Rápido Despojo, Presa Segura, saiba dizer papai, saiba dizer mamãe, Damasco e Samaria vão ser destruídos pela Assíria. Portanto, não temam, povo de Judá, não temam a guerra contra essa coalizão sírio-israelita. Ainda que eles ameacem vocês com a destruição, não tema, porque essa criança é o sinal de que eu os livrarei da guerra. Antes que essa criança saiba falar, Síria, Damasco, Israel, Samaria serão destruídos pela Assíria. Então somente confiem em mim, depositem sua fé em mim, e eu até lhes dou um sinal vivo, objetivo. É uma criança física, os olhos podem ver, as mãos podem tocar essa criança. A coalizão vai ser destruída pela Assíria. Judá não precisa temer, apenas confiar em Deus. O que vocês acham que Judá fez? Acas e o povo, diante da escolha entre o caminho da fé e o caminho do mundo, o caminho da fé, crer em Deus, depositar a fé em Deus, a vida minha e da minha casa estão nas mãos de Deus. Esse era o caminho da fé. Ou combater fogo com fogo. É um exército que está me ameaçando, então eu vou com um exército maior. Qual dos dois caminhos Judá escolheu? Em outras palavras, entre Davi e Golias, quem Judá escolheu? Acas e Judá escolheram o caminho do mundo. Rejeitaram a palavra de Deus e, para combater a coalizão Síria e Israel, vejam a loucura, eles recorreram à Assíria. Pediram ajuda, pagaram tributo, depenaram todo o ouro que havia na terra de Judá para pagar para a Assíria os defender da coalizão sírio-israelita. Ao invés de confiarem em Deus, pediram ajuda para a própria Assíria para combater
a ameaça de aniquilação. Quer dizer, a Assíria estava despontando no horizonte, ameaçando a minha vida. A minha loucura é tamanha que diante de uma ameaça, de uma coalizão sírio-israelita, eu peço ajuda para o próprio demônio, porque eu não consigo confiar em Deus. É quase como se na batalha, você, para salvar a sua vida e da sua casa, olhasse para Davi e o desprezasse. Ele está segurando um pedaço de madeira, desarmado, tem a metade do tamanho. Eu prefiro Golias, ainda que Golias seja a serpente. Então Deus envia Isaías novamente a falar ao povo e ao rei Acaz. Versículos 5 a 8. O Senhor também me falou novamente dizendo: visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente e se alegram em Rezim e no filho de Remalias, agora, portanto, observai: o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Síria e toda a sua glória, e ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá, ele transbordará e será bem sucedido, ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura da tua terra, ó Emanuel. O que Deus está dizendo aqui é que, visto que o povo rejeitou o Senhor, então ele condenou o povo a sofrer o juízo. Justamente a Assíria, a quem Judá recorreu por ajuda, essa Assíria, depois de destruir Síria e Israel, acabaria por se voltar contra Judá, para devorá-la também. E a imagem aqui é de uma inundação caudalosa. As águas vão se encher até o seu pescoço. Você verá a Assíria vir como uma onda implacável, e essa enchente inundará toda a terra, e você verá com angústia a água chegar próximo de te afogar. A água chegará até o seu pescoço. Veja a beleza da linguagem simbólica nessa passagem. Veja a beleza da linguagem simbólica nesta passagem. O povo rejeitou o Senhor. Aqui, comparado às águas de Siloé, veja que imagem mais bela a respeito de Deus. O Senhor aqui é comparado a um riacho que corre suavemente. As águas de Siloé que correm com brandura. Só que em tempos de guerra, não é uma imagem que se encaixa muito bem, convenhamos. Em tempos de guerra, o que prevalece é a força bruta, e Deus está se apresentando como Siloé, um riacho pequeno que corre suavemente. Em tempos de guerra, diante de tão grave ameaça e de inimigos tão poderosos, quem é que confiaria sua vida em um riachozinho cujas águas correm com suavidade? A metáfora que representa o seu campeão, que vai te representar na guerra, é um riachozinho que as águas correm
suavemente. Muito mais fácil, pelo contrário, é confiar em um poder maior, comparável ao rio Eufrates. Então, aqui nesse texto de Isaías, nós estamos vendo dois mundos, é um contraste. Por um lado, Siloé, cujas águas correm suavemente, pequeno, humilde, mas que é o caminho da fé, é Deus. Por outro lado, a lógica humana, da força bruta do poder representado pelo rio caudaloso, grande, largo, cujas águas correm impetuosamente, volumosamente, o rio Eufrates. No final das contas, a escolha é a mesma que eu lhes apresentei no começo: Davi ou Golias? Siloé ou Eufrates? O povo rejeitou Siloé. Pura lógica. É lógico, é evidente. Na guerra, fragilidade, suavidade, pequenez não se encaixam. Volume, impetuoso, caudaloso, poderoso, enchente, Eufrates. Aí a linguagem se encaixa. Então a lógica humana, ela funciona, só que ela faz o homem recusar Deus. É mais fácil confiar na Assíria contra Israel e Síria do que confiar em Deus. É mais fácil confiar em Golias do que confiar em Davi. É mais fácil confiar naquele guerreiro cuja metáfora é o Eufrates do que naquele guerreiro cuja metáfora é Siloé. Fé versus descrença. Siloé versus Eufrates. Davi versus Golias. Em quem você colocaria a sua fé? Em quem você depositaria a esperança de vida sua, dos seus filhos, das suas filhas mais preciosas? E porque o povo rejeitou o Senhor, escolheu Eufrates e rejeitou Siloé, então veio o juízo. Esse próprio rio Eufrates, que é a Assíria, não só iria destruir Israel e não só destruiria Síria, Samaria e Damasco, como Deus disse, mas ele também chegaria perto de destruir Judá completamente. O Eufrates você não vai poder controlar. No final das contas, ele inundará a sua terra e as suas águas vão penetrar em Judá e vão te inundar até o pescoço. Você verá em agonia a enchente impetuosa varrer a sua casa, e você buscará por socorro e verá a água subir até o seu pescoço. Você já esteve perto de se afogar e de ver toda a sua casa na mesma situação? A angústia de ver que você não tem escapatória e de que seus filhos mais preciosos estão ao seu lado e a água está já no pescoço. No fundo, os caminhos do mundo, da incredulidade, é a escolha mais natural, óbvia. É óbvio que eu vou escolher o Eufrates e rejeitar Siloé. Óbvio que se eu tiver que escolher um guerreiro para me representar, eu não vou querer esse mirradinho frágil que não tem nem espada na mão, está com um pedaço de madeira. Óbvio
eu vou querer o guerreiro desde criança, armado até os dentes. É a lógica natural escolher Golias. Aos olhos humanos é uma escolha óbvia, sedutora, materialmente mensurável, opulenta. Águas correm com poder aparente. A escolha é fácil, porém mortal. Porque todos que escolhem assim verão justamente aquilo do que procuram escapar. Aqueles que escolheram Golias, aqueles que escolheram o Eufrates, no final das contas perecerão na mais abjeta vergonha. Vergonha porque descobrirão que confiaram na fonte errada e terão o vexame de ver a sua vida e a vida dos seus filhos mais queridos ceifada. Mas, diante da ameaça de aniquilação e diante da incredulidade do povo, da obstinação, da teimosia até o último momento do povo, que se recusa a confiar em Deus, nesse momento mais sombrio, então a graça de Deus é proclamada. Versículo 8: as asas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Judá só não seria aniquilada por um único motivo. As águas chegariam até o ponto de afogar, até o pescoço, mas no último momento, essas águas do rio Eufrates seriam impedidas de cobrir a cabeça por um único motivo. Não porque o povo era justo, não porque o povo creu em Deus, pelo contrário, foram injustos até o final e descrentes até o final, profanos a ponto de querer a Assíria do que querer Deus. Até o demônio é mais desejável do que Deus. É nesse momento em que o pecado abunda, é que a graça de Deus superabunda, porque esse povo não seria destruído por uma única razão. Emanuel, o nome de outra criança que foi dada como sinal. E Emanuel significa Deus conosco. No final das contas, o povo falhou miseravelmente. O povo falhou em confiar em Deus. O povo falhou em produzir a justiça. O povo falhou em todos os aspectos. Confiou no Eufrates, preferiu Golias, preferiu o demônio. Mas Deus é conosco. Deus é com seu povo e o poder das trevas, só por isso, não prevalecerão. As águas impetuosas do rio Eufrates não afogarão o povo de Deus por uma única razão: Emanuel, Deus é conosco. E essa segurança é tão forte que Deus, nos versículos finais da nossa passagem, 9 e 10, Ele lança o desafio a todas as nações. Porque Deus é conosco, podem se juntar todos os povos da terra, não somente a Síria, não prevalecerão, porque Deus é conosco. Versículos 9 e 10. Associai-vos, ó vós povos, e vós sereis feitos em pedaços. Primeira vez que ele fala isso. E dai ouvidos, todos vós de países distantes, cingi-vos, armai-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Segunda vez. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Terceira vez.
Vocês sabem que isso é ênfase. Vocês podem se ajuntar à vontade, vocês podem criar coalizões, vocês serão feitos em pedaços, porque Deus é conosco. Tomai conselho juntos, e isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra e ela não prevalecerá, por uma única razão, porque Deus está conosco. Emanuel. Nem mesmo uma coalizão mundial prevalecerá contra Judá, contra o povo de Deus, não porque o povo de Deus seja forte, poderoso, ou porque costurou acordos militares com impérios mais fortes, não, mas tão somente porque Deus está conosco, por causa de uma única pessoa, por causa de Emanuel, cujo nome significa Deus conosco. Em outras palavras, mais uma vez, a mesma lição. Diante da aniquilação, diante da morte, da ruína, Davi salvou todo o povo derrotando Golias. Diante de mais uma vez do risco da aniquilação, Siloé se sobrepôs ao rio Eufrates, porque para Deus o fraco é forte. Diante de mais uma ameaça de aniquilação, Siloé, cujas águas correm suavemente, Emanuel, o Deus conosco, e não o Eufrates, não os impérios, não o poder do ouro e da prata, não o poder das armas, é Emanuel que no final das contas salvará o povo de Deus. Quando a ameaça bate na porta da sua vida, em que está em jogo a sua vida, mais especificamente vida e morte eterna, em quem você vai confiar? Em Davi ou em Golias? Quando a ameaça bate na porta da sua casa e está em jogo vida e morte eterna dos seus filhos, da sua esposa, em quem você confiará? Em Siloé ou Eufrates? Você confiará no poder do dinheiro? Você confiará no poder das suas boas obras? Da sua própria justiça? Ou você viverá alienado, sem nem saber que há uma guerra de vida e morte eterna, para ser levado por uma enchente, porque você nem sabia que essa guerra estava sendo travada? Em quem você depositará a sua fé? Você depositará a sua fé nos poderes do mundo, na lógica humana, ou você depositará a sua fé no Emanuel? E nós sabemos quem é Emanuel. Quem é Emanuel senão Jesus Cristo, que não veio como guerreiro poderoso, político hábil, rico. Pelo contrário, ele veio como Siloé. Ele veio humilde, servo sofredor, pobre, nasceu numa manjedoura, morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Esse é o caminho da fé. Essa mensagem, o evangelho de que o Filho de Deus veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é loucura para o mundo, e tem se tornado uma obviedade para a igreja, que está abandonando a mensagem do evangelho, porque não chama mais a atenção das pessoas, porque as pessoas querem discursos motivacionais, porque as pessoas querem a lógica humana, discursos poderosos de Eufrates e Golias. As pessoas querem ouvir mensagens de poder para realizar desejos, poder para curar, poder para destravar o melhor de si mesmo, o poder da moralidade humana, da justiça humana, recusando Siloé, recusando Emanuel.
Mas a Bíblia ensina, vez após vez, que este justamente é o caminho da morte. Porque quem salva não é Golias, porque quem salva não é a Assíria, quem salva não é a Babilônia, quem salva não é Eufrates. A Bíblia ensina e proclama o único e verdadeiro Salvador, é Siloé, é Davi, ou melhor, o filho de Davi, o Emanuel, Jesus Cristo. Creiam em Cristo Jesus, creiam no Filho de Davi, creiam em Siloé e sejam salvos, vocês e a sua casa. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso grandioso e misericordioso Deus, muitas graças nós te damos por mais um dia em que pudemos ser alimentados pela sua palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão que alimenta os nossos espíritos. Graças nós te damos porque o Senhor tem estado conosco todos os nossos dias. E que o Senhor continue em graça e providência, que nada nos falte porque vivemos tempos muito difíceis. E que o Senhor nos proteja porque vivemos tempos muito perigosos, não somente da violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem coberto a face deste mundo. Que o Senhor nos guarde da violência desses homens e que o Senhor nos traga de volta aqui semana que vem para cultuarmos o Senhor mais uma vez. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.